Nessa segunda parte, nessa segunda aula, eu gostaria de tratar com vocês agora de uma definição de método do sermão expositivo. Então, na aula passada, eu tratei com vocês de uma definição de pregação, o que é pregação, ok? E nessa aula, nós vamos então agora entrar na pregação como, no campo da pregação, como um método de ensino, como um método de exposição da palavra de Deus, que é aquilo que se estuda no seminário. Então, quando a gente fala assim, nós vamos estudar pregação no seminário, o que é que você vai estudar? Você vai estudar, então, a respeito de método de sermão expositivo, ok? Em tudo que for dito nessa aula, você precisa ter em mente aquilo que foi ensinado na aula anterior, certo? Que nós temos uma forma de entender pregação, que é uma compreensão teológica do que é pregação. Toda pregação, ela é ensino da palavra de Deus e aplicação da palavra de Deus. E agora, a pregação, ela envolve um método, uma forma de ser apresentada, e é sobre isso, então, que nós vamos tratar aqui, ok? E esse homem aqui, chamado Haddon Robinson, inclusive, a irmã Sueli pediu para eu falar para vocês que esse livro aqui, Pregação Bíblica, traduzido, se eu não me engano, pela editora Vida Nova, deste autor, Haddon Robinson, é o livro da sua ementa, ok? Não confunda com o livro da CPAD, Pregação Bíblica, que também é desse autor, ok? Então, é o livro Pregação Bíblica, de Haddon Robinson, da editora Vida Nova. Esse é um livro que é um clássico, que é o livro mais utilizado nos seminários a respeito da pregação. Muitos livros de pregação que eu pesquiso na internet para comprar, eu sempre dou uma olhadinha no índice e também nas resenhas, porque geralmente os livros de pregações mais atuais são, na verdade, apenas uma exposição do método explicado pelo Haddon Robinson, com palavras mais atuais, de uma forma mais atual, ok? Então, nessa nossa aula, nós vamos utilizar aqui a definição de pregação expositiva esboçada por Haddon Robinson, no seu livro Pregação Bíblica. Robinson, ele diz o seguinte, que pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido por meio de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, a qual o Espírito Santo primeiro aplica à personalidade e experiência do pregador e então, por meio dele, aos seus ouvintes. Então, veja que a visão de Haddon Robinson, a compreensão de Haddon Robinson no que diz respeito ao método de pregação, chamado de pregação expositiva, ele é bem consonante com aquilo que nós vimos na aula passada. Vocês percebem como vários pontos colocados por ele aqui estão de acordo com o que nós vimos, que é o conceito bíblico de pregação, ok? Então, nós vamos aqui destrinchar o que o Haddon Robinson está ensinando sobre o que é pregação, o método de pregação chamado de expositivo. Em primeiro lugar, quando você vai pregar expositivamente, a passagem governa o sermão e não as ideias do pregador. Isso significa dizer, pessoal, que pregação expositiva, ela é a exposição da ideia central de um texto. Lembre-se disso. O sermão expositivo é o sermão cujo o seu assunto, o assunto do sermão, ele é o assunto do texto. A ideia central do sermão é a ideia central de um texto. Ok? Então, aquilo que é chamado de pregação expositiva
de método expositivo de pregação é quando a sua pregação, o tópico, o assunto da sua pregação é o assunto de um texto. É aquilo que é o ensino central de um texto. E que os pontos da sua pregação, caso você faça uma pregação expositiva com pontos, são pontos derivados do próprio texto. Então, deixe-me ilustrar isso daqui para vocês. Uma vez eu escutei uma suposta, eu tenho dificuldade de chamar de pregação, mas vamos dizer que é uma pregação, de um pregador muito famoso aí na internet, na TV. E nessa pregação ele estava falando a respeito do texto daquela tempestade no barco em que Pedro estava lá, e o texto diz que eles estavam para sucumbir, e Jesus então dormia. E então a pregação tinha o seguinte assunto. O tema da pregação, o assunto da pregação é: quando as tribulações são mais fortes do que você. Então, a pregação ajudava você a identificar quando as tribulações que você estava passando na vida são mais fortes do que você e que, portanto, é hora de você correr para pedir ajuda para Jesus. Então, ele disse, em primeiro lugar, as tribulações são maiores do que você quando elas têm mais força do que você. O mar era mais forte do que o barco. Em segundo lugar, a tribulação é mais forte do que você quando ela assusta você. Em terceiro lugar, então ele foi pegando ali vários elementos a respeito do mar bravio e utilizando como pontos do sermão. Qual é o problema disso? É que isso não pode ser chamado de sermão expositivo. Muito embora seja um sermão em um texto, muito embora o pregador pode estar ali querendo falar de coisas que estão no texto, mas se a sua pregação, o assunto da sua pregação não é o assunto daquele texto, então aquele sermão não é chamado de expositivo, em termos de método, ok? Eu poderia aqui citar muitos outros exemplos de pregações que supostamente parecem expositivas, mas não são, ok? Então, quando o pregador ele pega um texto bíblico e ele trabalha em torno de coisas subjacentes, coisas assim que não são os tópicos centrais, o assunto central de um texto, então ele não está fazendo o que é chamado de sermão expositivo. Então, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, então vamos fazer aqui um exercício, ok? Então, abra aí a sua Bíblia em João, capítulo 2. Então, você tem o texto aqui em que o Senhor Jesus Cristo está nas bodas de Caná da Galileia. Certo? Então você lê o texto aqui, o texto diz que no versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então você pensa o seguinte: vou fazer um sermão sobre casamento. Então sou chamado para pregar para casais. Aí eu vou fazer um sermão, aqui o texto fala de casamento, então vou fazer o sermão com o seguinte título: a diferença que Jesus faz em um casamento. Certo? Eu não estou dando ideia para vocês, viu? Viu? Está gravado aí, isso aqui não estou dando ideia para vocês. Eu estou dando um exemplo negativo, que é bom avisar logo. Então, a diferença que Jesus faz em um casamento. Então, o texto diz que o vinho acabou. Muitas vezes, o prazer acaba no casamento, né? Muitas vezes, a gente entra na rotina e tal, e aí o prazer de estar casado acaba. Mas Jesus, quando ele faz parte do casamento, o prazer
nunca acaba. Amém? Veja como é interessante isso. Você escutar uma pregação dessa, você acha legal, é ou não é? Interessante aqui ele está tirando do texto. Jesus está em um casamento, então Jesus aqui está a diferença que Jesus faz no casamento. Aqui você já tem dois problemas. Primeiro, porque não é isso propriamente que o texto está dizendo, certo? Então, isso é uma interpretação errada do texto. Mas, em segundo lugar, o problema aqui é que isso não pode ser considerado um sermão expositivo, porque o sermão expositivo é um sermão cujo assunto do sermão é o assunto do texto. E o assunto do texto não é a diferença que Jesus faz em um casamento. O assunto do texto é um sinal que o Senhor Jesus Cristo faz. Então, você está aqui no Evangelho de João, que vai fazer uma lista de sinais até o capítulo 11, cada um destes sinais apontando para algo de Jesus como o Messias. E então, no Antigo Testamento, o Messias é colocado como aquele que iria trazer prosperidade para o seu povo. Então, quando o Messias viesse, as vinhas nunca deixariam de produzir, os vinhos seriam os melhores vinhos possíveis para o povo de Deus celebrar, e então Jesus é colocado em uma festa, pegando de água, transformando em vinho. Então, aqui há um sinal de que Jesus é o Messias. Este é o assunto do texto. Este deve ser o assunto do seu sermão. E o seu desafio é, então, pegar o assunto do texto e colocar este assunto como realidade para os nossos dias. Esse é o grande desafio, certo? Então, muitas vezes, pessoal, você prestar atenção em pontos adjacentes do texto não é necessariamente errado. E não é necessariamente... Isso também não desqualificaria você como aquilo que você está fazendo como uma pregação. Muitas vezes, algumas vezes, pode ser que de fato você esteja querendo chamar a atenção das pessoas para um ponto, para um tópico do texto que não é o assunto central do texto. Por exemplo, eu agora no Carnaval, vou pregar em um retiro na vida de José do Egito, e eu vou chamar a atenção das pessoas para a integridade de José. Mas a integridade de José não é necessariamente o assunto principal ali. O assunto principal ali é como Deus preservou o povo da aliança por meio de José e da maldade dos seus irmãos, certo? Agora, como José se manteve íntegro em todas essas situações, é um ponto secundário. Então, você pode pregar em torno de pontos secundários? Você pode pregar. Só que isso vai tornar o seu sermão, isso é um outro método de pregação, certo? Então, é um método que alguns chamam de temático, outros chamam de tópico, ok? Que é quando você prega em torno de um tema, de um tópico do texto, e não em torno do assunto do texto, certo? Então, o sermão expositivo, ele, a rigor, ele é um sermão cujo assunto do sermão é o assunto do texto. E os pontos do sermão são retirados do próprio texto. Em segundo lugar, a pregação expositiva, ela também é transmissão de conceitos e não de definições gramaticais. O que isso significa? Que pregação expositiva não é aula, certo? Você não está dando aula de interpretação bíblica quando você está pregando. E deixe-me só clarificar isso para que eu não seja mal compreendido. O que eu quero dizer aqui é, por exemplo, eu vou aqui pregar em João capítulo 2, aí eu digo o seguinte: mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Aí eu digo para as pessoas que a palavra aqui, contigo, ainda não é chegada a minha hora, que a palavra chegada é a palavra eco, na língua grega, e que ela pode ser usada na função tal e na função aquela, e isso não é necessariamente, isso não faz necessariamente
do seu sermão exposição bíblica. Você está expondo palavras bíblicas, você está expondo termos bíblicos, e isso não é necessariamente pregação expositiva. A pregação expositiva, ela é transmissão de conceitos bíblicos retirados do texto, certo? Isso significa que você vai explicar as palavras para que as pessoas entendam os conceitos. Por exemplo, eu vou pregar em João capítulo 2 e eu mostro aqui, certo? João capítulo 2, Jesus purificando o templo. Então, vou usar esse exemplo aqui, porque eu preguei há mais ou menos uns 2 meses atrás nesse texto. Então, aqui você tem Jesus dando mais um sinal. Aqui, as pessoas pedem um sinal para Jesus. Então, Jesus está falando da destruição do templo. Vocês destruam esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Então, qual é o conceito aqui que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando aqui que a nossa relação com Deus não seria mais mediada por um santuário, mas seria mediado por Ele mesmo, por uma pessoa, a pessoa de Jesus. Isso é um conceito. Você vai explicar, você pode explicar a palavra destruir, você pode explicar para as pessoas a palavra santuário, o que era um santuário, por que Jesus fala em 3 dias, o que significa reconstruir, os conceitos, as ideias históricas, certo? Da construção do templo, de quanto tempo, você pode explicar tudo isso para as pessoas. Mas tudo isso, o seu propósito é que as pessoas entendam o conceito, certo? Então, isso em termos práticos, já adiantando aqui, significa o seguinte, que a sua pregação, ela precisa ser focada em explicar qual é o assunto do texto e o que o texto fala sobre este assunto. Quais são os conceitos retirados do texto, quais são os ensinos retirados do texto, e não necessariamente focar apenas nas definições gramaticais, históricas, literárias, certo? Então, pregação expositiva, em primeiro lugar, ela é centrada no assunto do texto. Em segundo lugar, ela é transmissão de conceitos. Em terceiro lugar, a pregação expositiva, ela é oriunda de um estudo preciso do texto. E aqui está, pessoal, a razão pela qual muita gente não pratica o sermão expositivo. Porque requer que você estude, certo? E precisa estudar mesmo, ok? Hoje em dia, isso tudo é muito mais facilitado. Estudar o texto bíblico é muito mais fácil hoje em dia. Por exemplo, eu estou aqui, eu não estou com minha Bíblia em papel aqui, eu estou com a minha Bíblia digital, e eu clico em cima da palavra, ela me dá aqui qual é a palavra grega, qual é o significado, quantas vezes aparece. Então, é muito mais fácil estudar a palavra de Deus hoje. Mas é muito mais difícil também estudar a palavra de Deus hoje. Porque hoje nós temos muitos recursos, você precisa colocar a mão no seu bolso para adquirir esses recursos e demanda tempo. É muito mais fácil eu ler um texto bíblico e eu dar asas à minha imaginação. Porque eu não preciso estudar para ter imaginação, mas eu preciso estudar para explicar o texto. E quando a gente vai estudar o texto, isso não só vai de encontro com o nosso pecado, que não quer que a gente interaja com o texto bíblico, mas vai de encontro também da nossa preguiça, certo? E preguiça é um pecado que nós, pastores, precisamos combater a todo custo, certo? Então, a pregação expositiva, ela requer que você estude o texto. Você precisa estudar.
Você não vai conseguir expor, explicar o texto para as pessoas sem que você estude o texto antes. E isso leva tempo, isso leva dedicação, muitas vezes isso leva dinheiro, isso leva o que vocês estão fazendo aqui. Se matricular em um seminário, dedicar tempo durante a semana, pegar o grande circular. Graças a Deus eu me livrei desse mal de pegar o grande circular. Pegar a Topic, tem a 55 ainda aqui em Fortaleza? Tem? Pronto. Pegar a 55. Então, muitas vezes, para que você seja um bom expositor, muitas vezes não, sempre, para que você seja um bom expositor da palavra de Deus, você precisa ser antes um bom estudante da palavra de Deus. Então, a pregação expositiva, ela é oriunda de um estudo preciso do texto. Em quarto lugar, a pregação expositiva é aplicada primeiro ao pregador. Como eu disse a vocês, a pregação, ela é testemunho. Quando você vai pregar para as pessoas, você precisa primeiro se preocupar em pregar para você mesmo. Você não tem como ensinar para as pessoas aquilo que não é realidade nas suas vidas. E, na verdade, só corrigindo um pouco o que eu acabei de dizer, eu disse que você não tem como ensinar para as pessoas aquilo que não é realidade na sua vida. Você tem, você pode enganar as pessoas, certo? Você tem. Se você tem habilidades retóricas, habilidade intelectual, de extrair o texto bíblico e pregar para as pessoas, você pode. Você pode ser capaz de fazer isso. Mas, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino e da sua vinda, prega a palavra. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai mandar Timóteo pregar a palavra, ele chama o Senhor Jesus Cristo como testemunha da sua ordem. Isso significa dizer, pessoal, que o Senhor Jesus Cristo, ele é testemunha do seu processo de pregação. O Senhor Jesus Cristo, ele sabe o que se passa no seu escritório. Ele sabe se você está ali pegando atalhos, baixando uma pregação, copiando de um pregador porque você está com preguiça de raciocinar. Ele sabe que a sua pregação, você dá só uma lidazinha rápida num comentário, porque você quer pular logo para as aplicações, porque isso não requer tanto de você. E isso é um engano muito grande, a gente vai comentar sobre isso já já, certo? Então, o Senhor Jesus Cristo é testemunha do seu ministério de pregação. E não apenas disso, o Senhor Jesus Cristo é testemunha do seu próprio coração também. Você pode usar toda a sua capacidade retórica e intelectual para encantar as pessoas, para fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas chorarem, fazer as pessoas aprenderem as Escrituras, inclusive, mas o Senhor Jesus Cristo sabe se aquilo é realidade na sua própria vida, certo? Então, a pregação expositiva, ela requer humildade da nossa parte. Ela requer que, uma vez que você estude o texto, você queira que aquilo se torne realidade primeiro para você. Que você não venha a ser encontrado desqualificado naquilo que você mesmo está pregando para o povo de Deus. Em quinto lugar, a pregação expositiva, ela também envolve aplicação para os ouvintes. Lembre-se da distinção que eu fiz logo mais cedo entre pregação explicativa e pregação expositiva. A pregação explicativa seria se você se restringisse a explicar a Bíblia para as pessoas, certo? Então, se você for lá no site da escola Charles Spurgeon, e você vai encontrar ali vários módulos de um projeto chamado Através da Bíblia. Então, ali você tem módulos
que explicam a Bíblia, certo? Você não tem ali pregações, você tem aulas que procuram explicar a Bíblia para as pessoas. É como você pegar um comentário bíblico, o propósito do comentário é explicar a Bíblia. Agora, a exposição bíblica é quando você leva o texto para as pessoas onde elas estão, certo? Então, você vai trazer as pessoas para o texto onde ele está, para que depois você pegue o texto e leve para as pessoas onde elas estão, aplicando os desafios do século XXI, os desafios do homem, da mulher do século XXI, das crianças, dos casamentos, das igrejas, dos trabalhos do século XXI. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele era perito nisso. Ele era perito em entender a sua época e entender quais eram os pecados típicos da sua época. Então, quando o Senhor Jesus Cristo volta e meia nos seus ensinos, ele ataca o fermento dos fariseus, ele ataca a hipocrisia dos judeus, dos líderes religiosos, porque isso era um pecado corrente na sua época. Quais são os pecados dos nossos dias? O que as pessoas estão sofrendo nos nossos dias? Em que as pessoas precisam ser consoladas? Hoje em dia, por exemplo, pessoal, nós temos um altíssimo índice de jovens cometendo suicídio. Altíssimo índice de jovens. Por que isso está acontecendo? Por quê? Nós que queremos expor as Escrituras, precisamos entender a nossa época também, para que a gente saiba como as Escrituras podem chegar nas necessidades das pessoas nos dias de hoje. Nós temos problemas nos casamentos de hoje que, na época dos meus avós, não se tinha. Hoje em dia você tem altos índices de divórcio. Por que isso acontece? Por que as pessoas hoje por que as clínicas de psiquiatria são tão cheias? Por que você pode ficar rico sendo psicólogo hoje? Por quê? O que está acontecendo conosco? Então, a pregação expositiva, ela precisa ser aplicada ao homem dos nossos dias, ao ser humano dos nossos dias. Se você faz apenas exposição e não faz aplicação, a sua pregação é deficiente, ela não é expositiva, ela é só explicação. Mas também você não pode partir para a aplicação sem antes fazer a exposição, porque senão a sua aplicação será deficiente. Então, aqui são os 5 pontos que resumem o que é uma pregação expositiva. É quando a passagem governa o sermão e não as ideias do pregador. É quando a transmissão de conceitos e não de meras definições gramaticais. É quando a pregação é oriunda de um estudo preciso do texto. É quando a pregação é aplicada à vida do pregador. E, em quinto lugar, é aplicada aos ouvintes. Então, aqui você tem o conceito do que é um sermão expositivo. Agora, vamos entender o processo de um sermão expositivo. Em primeiro lugar, o sermão expositivo, ele começa com o estudo do texto. Como é que você estuda o texto? Você vai fazer a exegese do texto bíblico. Exegese, a palavra exegese, se você não é familiarizada com ela, é o ato de você entender o texto bíblico, retirar do papel, retirar do texto as ideias. Isso é o contrário de exegese, que é quando você impõe ao texto bíblico as suas ideias. A exegese é quando você retira as ideias do texto bíblico. Então, todo pregador precisa saber fazer a exegese de um texto. A palavra exegese, ela pode lhe assustar, mas, basicamente, fazer exegese é interpretar um texto.
é você ler um texto e, então, identificar o que é que o texto ensina, quais são os conceitos ensinados nesse texto, quais são as ideias que você pode retirar desse texto, qual é o assunto desse texto e o que o texto fala sobre este assunto. Isso é você fazer, então, uma exegese do texto. Essa exegese precisa obedecer às regras hermenêuticas. A hermenêutica é o campo do conhecimento humano que lida com a interpretação, com as regras de interpretação. Então, para que você estude um texto, para que você faça a exegese de um texto, você precisa saber as regras de como interpretar. E também, para estudar um texto, você precisa de método, um estudo bíblico indutivo. O que isso significa? Eu me lembro, na primeira vez que eu fui pregar. Então, minha primeira pregação na minha vida, meu primeiro trabalho de parto foi: em que texto eu vou pregar? Então, eu decidi pregar em 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, ali quando diz que nós precisamos andar na luz e tudo mais. Então, eu decidi o texto. Agora começou um outro trabalho de parto. Foi: como é que eu estudo esse texto? Por onde eu começo? Eu estudo as palavras? Eu estudo o contexto histórico? Eu começo por onde? Então, isso é um problema de método. Isso é um problema de você ter um sistema de estudo do texto. Então, algo que ajuda consideravelmente você a estudar um texto, a entender um texto e a ganhar tempo, é se você tem um método. Então, hoje, atualmente, todas as vezes que eu defino um texto para pregar, eu já sei exatamente o que é que eu devo fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu não fico mais preocupado com isso, porque hoje eu tenho um método. E quando eu recebo um convite para pregar em cima de um tema, a mesma coisa. Existe um método para se estudar um texto, para se estudar as Escrituras em torno de um tema. Então, o método de estudo bíblico é fundamental para o pregador da palavra de Deus. Você precisa ter um método para que você estude um texto. Isso vai fazer com que você ganhe tempo, certo? Você vai saber o que fazer, quais são os materiais que você precisa. Então, eu lembro, só a título de ilustração, quando eu estava pregando no Evangelho de João. Então, no Evangelho de João, é um evangelho muito difícil, mais difícil do que os outros 3 evangelhos, e eu sabia exatamente ali que eu precisava ter um livro que me contasse sobre o contexto histórico, porque João utiliza muitas ideias daquele tempo. Eu precisava de um livro que fosse um pouco mais teológico, porque João tem ideias muito densas teologicamente. Eu precisava de um comentário que fosse numa perspectiva mais pastoral, porque João tem ideias muito densas, e às vezes, na minha limitação e maturidade, eu não sabia como aplicar aquilo, e eu precisava. Então, você já tem ali o seu método, você ganha tempo, porque você já reúne o que você precisa de material. Então, a pregação expositiva, ela requer que você saiba estudar o texto bíblico, que você tenha um método de estudo das Escrituras. Uma vez que você estuda o texto, agora você vai para a homilética. Você vai para a definição da forma do sermão e para a aplicação da forma do sermão. Então, o seu sermão vai ter que formato? Seu sermão vai ser no formato de uma ideia lá em cima e os pontos desenvolvendo essa ideia? Ou o seu sermão vai ser no formato de homília, onde você vai fazer como o reverendo Augusto Nicodemos gosta de fazer, onde ele explica todo o texto e no final ele faz as aplicações. Já perceberam que ele faz assim? Então, isso é um método homilético, é um método chamado de método de homília. Você explica todo o texto
e no final você aplica. Ou você vai seguir um outro método, que é o método em que você vai tratar de pontos, e em cada ponto você faz as suas devidas aplicações. Então, isso daqui se chama homilética, que é você saber estruturar um sermão. E o domínio da homilética, o domínio da estruturação do sermão, isso também é algo que vai ajudar muito você. Eu já conversei com pastores que me disseram que estudar o texto é muito tranquilo, porque você vai estudando, tem material. Mas estruturar um sermão, às vezes dá bloqueio mental, você não sabe como é que eu faço uma ideia central aqui, como é que eu faço os pontos. E aí tem pregadores que gostam de fazer os pontos todos com a mesma letra, né? Aí não consegue dormir enquanto não encontrar pontos com a mesma letra. Então, quanto mais você domina a arte de estruturar um sermão, mais uma vez, mais tempo você ganha, certo? E também mais qualidade, mais clareza ganha também o seu sermão. E a terceira parte do processo da pregação expositiva é a oratória, que diz respeito a como expor de maneira efetiva o texto bíblico. Eu vou dar aqui em primeira mão para vocês, exclusivo, uma opinião que eu tenho, ok? Eu nunca externei essa opinião, vou fazer isso pela primeira vez agora, que eu particularmente creio que existe um pequeno problema nessa ordem. Qual é o problema nessa ordem? Eu acredito que a oratória devia estar lá no começo. Por que eu acredito nisso? Porque se você não sabe se comunicar, não adianta você também ir pregar a palavra de Deus. No livro Lições aos Meus Alunos, você tem exemplos lá de pessoas que eram gagas, certo? Que não sabem falar, que têm vícios físicos. Como é que a gente chama esses vícios? Cacuetes. Não, mas não é nem tanto cacuete, é congênito, coisa que ele nasceu com língua presa, com gagueira, coisas desse tipo. Então, pessoas assim são pessoas que têm uma barreira na comunicação. E quando existe barreira na comunicação, você não consegue comunicar as Escrituras, a menos que haja um milagre do Espírito Santo. Certo? Que Deus pode usar. Tem um exemplo da jumenta, né? Então, Deus pode usar qualquer pessoa para comunicar a sua palavra, mas por via de regra, é necessário que você saiba se comunicar. Certo? E essa é uma das razões, pessoal, porque nesse nosso curso de pregação expositiva, no mês de outubro, quando nós tivermos a nossa segunda aula presencial, ela vai ser focada na oratória. Porque eu acredito que nós brasileiros, culturalmente falando, somos pessoas que temos muito boas ideias, que sabemos estudar o texto bíblico, mas temos uma certa dificuldade de comunicação. Timidez, insegurança, nervosismo, porque nós não somos criados, as nossas escolas não ensinam retórica para os filhos, ou ensinam? Não, certo? Nós não crescemos com essa ênfase, e as igrejas ensinam. Então, muitas vezes nós encontramos pregadores que até têm boas ideias, são bíblicos, expositivos, mas têm uma dificuldade na comunicação, e isso gera uma barreira na comunicação, certo? Mas, de qualquer forma, esse é o processo. O que não pode mudar é o ponto 2 vir antes do ponto 1. Isso não pode, certo? E isso é o que nós gostamos de fazer, né? Ler um texto, já encontrar os pontos do sermão. Depois a gente estuda. Não, a gente estuda o texto, estrutura o sermão e então vai para a parte da exposição, da entrega do sermão.
Também, pessoal, quando nós falamos de pregação expositiva, nós podemos falar de dois sentidos de pregação expositiva. Existe um sentido amplo em que toda pregação deve ser expositiva, ok? Isso significa uma filosofia de pregação. Eu acredito nisso. Eu acredito, por aquilo que nós vimos na aula passada, que toda pregação deve ser expositiva, sem exceção, ok? Então, toda pregação precisa ser expositiva, mas isso no sentido amplo, porque existe um sentido estrito também, que a pregação expositiva é um método de pregação focado em um texto. Ok? Então, eu estou contando isso para vocês, porque volta e meia, você vai encontrar pessoas dizendo o seguinte: eu não acredito que a pregação expositiva é a única forma de pregar a palavra. Você pode usar também a pregação temática, a pregação biográfica, a pregação histórica, a pregação evangelística. Então, existem vários outros métodos de pregação. Nesse sentido, a pessoa está utilizando o termo pregação expositiva como um método de pregação, que é a pregação em cima de um texto, ok? Mas, em outros momentos, você vai escutar pessoas dizendo o seguinte: que a pregação expositiva é o único modelo, porque é o modelo bíblico. Toda igreja precisa praticar a pregação expositiva. Então, você vai para a Conferência Fiel, existe uma defesa da pregação expositiva, que a pregação deve ser expositiva. Eu já ouvi uma pregação não, né? Uma palestra na Conferência Fiel em defesa da pregação expositiva. Sendo que esse pregador, que pregou sobre isso, sobre defendendo a pregação expositiva, ele no seu ministério não usa tanto o método de sermão expositivo. Entenderam? Ou estou confundindo a mente de vocês? Ele não prega tanto em só um texto. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do Paul Washer, certo? Quem já assistiu... Quem costuma assistir as pregações do Paul Washer pode dizer com segurança que, quando a questão é método, o sentido estrito, ele não costuma praticar o sermão expositivo. Já perceberam isso? Certo. Mas no sentido amplo, ele pratica. Por quê? Porque todas as ideias do seu sermão são oriundas das Escrituras, só que estão sendo apresentadas em um método específico, certo? Muitas vezes em um método temático, onde ele traz aqui um tema, e ele então traz vários textos das Escrituras que então ensinam a respeito daquele tema. Então é importante que você saiba fazer essa distinção, especialmente no que tange a isso daqui. Existem a pregação expositiva, que é a exposição de um texto, e isso é chamado de sermão expositivo, é um método de pregação expositiva, é um método de exposição bíblica. É quando você foca em um só texto. Então você vai lá na frente do seu povo e diz: irmãos, abram suas Bíblias em João capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 13 a 22, e então o seu sermão vai ser a exposição da ideia central desse texto e daquilo que esse texto fala sobre este assunto. Isso é o sermão expositivo. Você pode utilizar outros textos que ajudam você na exposição desse texto, mas o seu foco é neste texto específico. Isso é chamado de sermão expositivo. Mas existe também o sermão temático,
que é a exposição de um tema. Veja bem, o sermão temático precisa ser também expositivo. O sermão temático que você deve fazer no seu ministério precisa ser um sermão temático expositivo. Como é que se faz isso? Você vai aprender com muito mais profundidade como se faz um sermão temático expositivo no curso de pregação. Mas, em linhas gerais, funciona da seguinte forma: eu quero pregar sobre amizade. Então, eu vou pregar sobre este tema. Então, eu vou selecionar quais textos bíblicos falam sobre amizade. Agora, eu vou estudar o que estes textos falam sobre amizade. Então, eu vou pegar as ideias que esses textos trazem sobre amizade, e essas ideias vão ser os pontos do meu sermão. Vão ser as ideias do meu sermão. Então, isso é um sermão temático expositivo. É diferente de você fazer um sermão temático da seguinte forma: eu quero pregar sobre amizade. Então, eu vou falar aqui dos 3 grandes benefícios da amizade. Em primeiro lugar, a amizade ajuda você, tem benefícios nas adversidades. E aí você trabalha em cima disso e até usa alguns textos bíblicos para comprovar essas suas ideias, mas isso não é exposição, porque você está retirando as ideias da sua mente. Os pontos do seu sermão vêm da sua mente. E o sermão expositivo, as ideias do seu sermão, ou a pregação expositiva, as ideias do seu sermão, vêm do texto. Então, se você vai pregar em cima de um tema, você seleciona os textos que falam sobre aquele tema, você estuda os textos, pega as ideias desses textos, e essas ideias vão ser as ideias que você vai ensinar no seu sermão. E existe também o sermão expositivo seriado, onde você não vai focar meramente em um texto, mas você vai focar em um livro. Aqui é chamado de Lectio Divina, existe esse termo chique para você colocar lá no seu Facebook, certo? Então você, quando for pregar na sua igreja, você pega uma caneta da Escola Charles Spurgeon, uma xícara da Escola Charles Spurgeon, um livro bem do Carson, o seu MacBook, você tira uma foto e coloca assim: preparando a Lectio Divina para a glória de Deus, no seu Facebook, certo? Porque é assim que muita gente, infelizmente, faz, certo? A exposição bíblica sendo o meio de exposição pessoal, ok? Mas, fechando aqui esse parênteses crítico da triste situação que muitos se encontram hoje, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, a Lectio Divina, o sermão expositivo seriado, é quando você vai expor um livro, e você expõe um livro tendo que entender, então, o contexto geral de todo aquele livro, manter o fluxo do raciocínio do autor. Então, os assuntos dos seus sermões são os assuntos do livro, certo? Então, os assuntos abordados por aquele escritor vão ser os assuntos abordados nas suas pregações. Eu poderia aqui dizer para vocês as vantagens e os riscos de cada um deste modelo de pregação, certo? Eu trato sobre isso com mais profundidade no curso também, as vantagens e também os desafios de cada um destes modelos aqui. Há outras formas menos usuais de exposição bíblica, como é o caso do sermão narrativo, certo? Que é quando o seu sermão, você conta uma história bíblica, então você simplesmente vai contar uma história, você não vai explicar algo para as pessoas. Existe também o que eu falei para vocês, pregação expositiva no formato de homília,
certo? Que é o método em que você vai simplesmente expor o texto e, no final, fazer ali algumas aplicações, ok? Mas esses são os 3 tipos mais usuais de sermão, de pregação expositiva. Ok, irmãos? Então, nós teríamos aqui mais 10 minutos, eu posso abrir para perguntas? Ou alguém tem alguma dúvida sobre... Não, a exposição de um livro aqui é a exposição de um livro bíblico, certo? Então, você vai, por exemplo, fazer uma série de pregações no Evangelho de João. Na nossa igreja agora o pastor está fazendo uma série de pregações no Evangelho de Lucas, ok? Então, quando os últimos pregações que eu estive aqui na igreja da Parquelândia, o pastor Cleito estava expondo o livro de Filipenses. Então, isso é pregação expositiva seriada. Certo. A escola bíblica dominical, ela é um ambiente distinto do ambiente de culto, certo? Então, o ambiente de culto, ele deve obedecer aquilo que Deus tem estabelecido para ser cultuado. A escola bíblica dominical é um ambiente de aprendizado no formato de aula, certo? Isso eu estou falando aquilo que tradicionalmente se tem chamado de escola bíblica dominical, porque tem algumas igrejas que a escola bíblica dominical é um culto domingo de manhã. Tem o culto da escola bíblica e o culto do domingo à noite. Mas, costumeiramente, como, por exemplo, a não ser que tenha mudado, mas aqui na Igreja Batista de Parquelândia, na igreja que eu congrego, a escola bíblica dominical, ela é focado em aulas, com divisões de salas, com divisões de assuntos, que é como se fosse um pequeno seminário dentro da igreja, certo? Então, nesses ambientes, você tem mais liberdade. Então, você pode, por exemplo, eu lembro que quando eu estava aqui quando eu congreguei, fui membro da Igreja Batista de Parquelândia, eu fiz parte de uma matéria, eu fui aluno de uma matéria que era exposição de Atos. E o professor não tinha necessidade de fazer pregações no livro de Atos, onde você tem ali uma introdução, pontos, ou uma homília com aplicações voltadas. Não, ele se voltava mais a explicar, porque ali é um ambiente... Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque ela é mal interpretada. Então, com as devidas limitações, entendam. A escola dominical ela é um ambiente mais acadêmico, digamos assim, certo? Em que sentido ela é mais acadêmica? Que os professores têm mais liberdade de tratar os assuntos das Escrituras e da teologia como um todo, como um formato de aula, de palestras, certo? E não um formato de pregação expositiva. Ok? Existem três principais aí tipos de pregação, né? O pastor ele deve focar num tipo de pregação. Se ele deve focar num tipo, né, de expor a palavra, qual será o que ele deve dar preferência, utilizar? Certo. Entendeu? Ou se ele deve alternar, se é bom ele alternar. Certo. Isso depende daquilo que o pastor entende que é a necessidade da igreja naquele momento, certo? Então, o pastor, como sendo um pastor responsável por guiar as ovelhas, por conduzir as ovelhas, ele precisa entender isso debaixo de oração, debaixo da graça de Deus, por que caminho ele precisa levar as ovelhas naquele momento. E então ele vai ver qual destes modelos se adequaria melhor ou contribuiria mais para isso, certo? Agora, se você me disser assim, qual destes modelos é o modelo que deveria ser uma espécie de prioridade do ministério pastoral? Eu diria que é o modelo de exposição de um livro,
certo? Por quê? Porque a exposição de um livro, ela tem muitas vantagens e tem menos riscos. Em que sentido? O pastor que está expondo um livro, ele está expondo todo o conselho de Deus para a sua igreja, ele está expondo a sua igreja a diversos assuntos. Então, já aconteceu comigo, certo? Isso foi uma experiência muito interessante, muito desafiadora, que eu fui para uma reunião com os diáconos da igreja numa terça-feira. Eu estava expondo o livro de Atos na igreja, uma série de sermões em Atos. Então, eu fui para uma reunião de pastores e diáconos numa terça-feira, e então, um dos diáconos, ele se comportou de uma forma muito equivocada, por conta de uma compreensão errada do ministério pastoral, e o assunto do sermão, o texto que eu deveria expor no domingo seguinte, era Atos capítulo 6, onde ali você tem aquele evento da eleição daquilo que seria chamado de diácono posteriormente, e que os apóstolos dizem que eles deveriam focar no ensino e os diáconos focar mais no serviço, e era justamente a causa do problema ali com aquele diácono, entendeu? Então, eu cheguei no domingo para pregar e não gerou aquele clima assim, o pastor escolheu esse texto só para atacar o irmão. Não, fazia parte da sequência. Então, isso protege o pastor. O sermão expositivo seriado protege o pastor. Isso traz uma certa paz, porque a cada semana você já sabe o que vai pregar na outra semana, certo? Agora, eventualmente, talvez a necessidade da sua igreja requeira que você faça uma série de pregações em torno de um tema, certo? Então, digamos, o Brasil agora está passando por um momento de sucessivas catástrofes e coisas de muita comoção. Então, sua igreja está abalada com isso, então você quer fazer uma série de pregações no tema do sofrimento, certo? Então, isso varia muito, depende muito do que o pastor entende como necessidade para a sua igreja. Acho que dá mais tempo uma pergunta, se alguém tiver. Sim. Isso foi um tópico que por conta da brevidade do nosso tempo, né, isso tem no curso de pregação, que eu não coloquei aqui, que é a vida do pregador, ok? Então, a pregação, o pregador, ele precede a pregação. Então, ele precisa cuidar da sua própria vida, ele precisa, como eu disse, pregar primeiramente a si, ele precisa vivenciar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser viva para ele, para que ele possa explicar para as pessoas. Ok? Vamos orar para a gente encerrar? Amado Deus, querido Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo agradável de aprendizado. Eu te rogo, ó Deus, que o Senhor desafie esses homens e mulheres aqui presentes a ensinarem a Tua palavra, a pregarem a Tua palavra com intrepidez, coragem. Que o Teu Santo Espírito os ajude a vencer a preguiça, dando-lhes, ó Deus, a dedicação devida, o amor devido pelo texto da Tua palavra. E nos ajuda, ó Deus, a mudarmos as nossas igrejas, a mudarmos o nosso país. Na verdade, nos usa para mudarmos tudo isso, ó Deus, por meio da pregação fiel da Tua santa palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu poder, que o poder do Teu Espírito age por meio daquilo que o Senhor fala. Então, nos usa como instrumentos do Teu poder, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmão.